Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de número 6 do nosso mini curso de desmonte de rocha com explosivo. Na aula de hoje, nós saímos um pouco da parte mais teórica e começamos a ver algo mais prático aqui, onde veremos os principais tipos de explosivo que nós temos aqui presente no mercado. Então, hoje, o objetivo da nossa aula é nós conhecermos os principais tipos de explosivo. Alguns já estão realmente deixando de ser utilizados, e outros seguem sendo aí evoluídos a cada momento, em que nós estamos aqui nessa aula. Então, vamos lá para a aula de hoje. Como nós vimos na nossa aula 2 sobre história dos explosivos, hoje nós temos praticamente os mesmos explosivos que nós tínhamos no passado. É claro, que devido à exigência de segurança, à exigência de aumentar a sua eficiência nas detonações, esses explosivos eles foram evoluindo e hoje eles são muito mais potentes, muito mais seguros do que ele era nos seus primórdios. Então, hoje nós temos ainda no mercado a pólvora negra, a dinamite, os hidrogéis, os ânfos e seus derivados, as emulsões e seus derivados, e alguns explosivos aí especiais para situações realmente bem pontuais. Então, esses são os principais explosivos que nós temos no mercado hoje. É claro que alguns deles já estão deixando de ser usados, são muito pouco usados, é muito raro. A maioria de vocês provavelmente não vai ter a oportunidade de realmente encontrar ou de utilizar esses explosivos, que é principalmente o caso da pólvora e a dinamite, que apesar de ainda serem usados até hoje, desde o primórdio, aí, como a gente viu na aula 2, a pólvora foi o primeiro explosivo aí utilizado no desmonte de rocha, eles têm a tendência cada vez mais de deixarem de ser utilizados, porque é claro que os explosivos que vieram depois, como as emulsões, como os ânfos, eles são mais... tem uma relação de custo-benefício melhor, mais efetiva, que realmente faz com que eles se predominem no mercado. Hoje nós temos praticamente 80% do mercado, aí, 80% das detonações hoje em dia, ou mais do que isso, talvez aí quase 90%, são feitos com produtos à base de nitrato de amônio, que são o ânfo e seus derivados e as emulsões, principalmente. Os hidrogéis ainda têm uma parcela aí significativa disso, porque eles também têm nitrato de amônio na sua composição, mas eles realmente são mais empregados em algumas situações um pouco mais específicas, porque geralmente eles são mais caros e precisam de mais recursos para serem fabricados. As pólvoras e as dinamites, elas, apesar de serem utilizadas hoje em dia, como nós já falamos, a sua utilização tem sido cada vez mais diminuído, ficado cada vez mais escassa, e provavelmente em alguns anos aí possa ser que nós não tenhamos mais esses explosivos presentes no mercado. Então, são sobre esses explosivos que nós vamos falar na aula de hoje, falaremos sobre cada um deles, mas nos ateremos principalmente aos ânfos e as emulsões, que são os dois principais explosivos que nós temos aí como carro-chefe no desmonte de rocha hoje, tanto no Brasil como no mundo. Vamos lá. Como vimos na nossa aula sobre história dos explosivos, a pólvora negra foi o primeiro explosivo a ser utilizado no desmonte de rocha. E ele segue sendo utilizado até hoje. Cada vez mais, é claro, perdendo seu espaço, a utilização praticamente se limita a algumas pedreiras de rocha ornamentais, alguns garimpos. A utilização no Brasil é muito baixa. Existem alguns outros países que pode ser que tenham uma utilização um pouco mais expressiva, mas a pólvora, aí, desde a invenção da descoberta da nitroglicerina, da invenção da dinamite, ela vem perdendo aí, expressivamente espaço no desmonte de rocha aí, ou no mercado de explosivos. Por causa da sua baixa potência, por causa da sua baixa efetividade em fragmentar a rocha, ela realmente tem perdido esse espaço. Ela segue sendo utilizada até hoje porque realmente é fácil de se empregar, é relativamente barata e realmente seu uso aí é efetivo aí quando não se precisa realmente de
uma grande eficiência no desmonte de rocha. As principais características da pólvora são que ela tem baixa velocidade, né? É um explosivo que se enquadra aí nas categorias de baixos explosivos, ela é altamente higroscópica, ou seja, ela não se dá bem com a água, então ela não é utilizada ou não é recomendada quando existe presença de água. Geralmente ela tem um formato aí de pó, né, ou um formato granular, dependendo do seu tipo. Geralmente hoje tem dois tipos principais, é o tipo A, né, que tem na sua composição nitrato de potássio, que ela é um pouco mais rápida, ela é um pouco mais potente, e aqui tem a nitrato de sódio aí, que ela é um pouco mais lenta, né, e realmente um pouco menos potente. Hoje, realmente, no desmonte de rocha, principalmente aqui no Brasil, o principal uso da pólvora está restrito aí ao mantopim, né, ou ao estupim aí, dependendo de como nós nos referimos, que é aquele cordão acessório iniciador. Nós veremos sobre ele na próxima aula, na aula número 7, aí, onde veremos os acessórios, né, em que nós acendemos eles. Aqueles que ainda não viram, geralmente já viram aí um filme de faroeste, um filme, né, em que se utiliza aí explosivos, e você vê aquele cordão, né, que tem inclusive aí nas dinamites. Você acende ele, aquele pavio, e ele vai queimando devagar até que chegar o momento da sua detonação. Então, hoje, principalmente no Brasil, principalmente no desmonte de rocha, esse é o uso da pólvora negra. Nós precisamos citar porque realmente ele teve, né, no passado aí a sua história, e claro, ainda está presente, né? Raramente algum de vocês vão realizar um desmonte com pólvora negra, mas se vocês encontrarem alguma oportunidade, né, rara de se fazer isso, por favor, se sintam privilegiados por terem a oportunidade de conhecer ou de utilizar um explosivo que, vamos dizer assim, está ficando extinto no que se refere ao desmonte de rocha. Quando nós olhamos para a pólvora negra, né, nós temos duas vantagens, né, principais. A primeira é que ele é realmente muito fácil, né, de se utilizar, né? Então, é um explosivo que não precisa muito requinte, aí, não precisa muito conhecimento para se utilizar. É claro que existe uma série, né, de cuidados de segurança que devem ser, né, prestados. O segundo é porque é um explosivo que tem a sua história, né? Realmente ele foi o primeiro explosivo aí utilizado no desmonte de rocha, e ele segue sendo utilizado até hoje, né? Um explosivo que já tem alguns séculos de utilização e que ainda não foi completamente substituído por nenhum outro explosivo. Então, isso certamente a pólvora merece aí uma medalha de ouro, uma medalha de honra, né, dentro do desmonte de rocha, um explosivo que foi o primeiro, né, e ainda permanece até hoje, apesar de toda a evolução tecnológica. Ele certamente aí entra isso como uma grande vantagem ou como um grande mérito aí da pólvora negra. As principais desvantagens da pólvora negra é que ela apresenta uma baixa resistência à água, ela tem uma baixa potência, ela tem uma baixa velocidade, e é claro que ela é menos segura do que os explosivos mais modernos, como o anfo e as emoções. Como falamos, a pólvora negra hoje tem seu uso bem restrito, bem particular em algumas situações, geralmente em pedreiras, garimpos. Nós podemos encontrar em algum momento, né, a pólvora sendo utilizada. O segundo explosivo da nossa lista são as dinamites, né, que também tem seu mérito aí, porque foram os primeiros explosivos potentes, né? Foi quando realmente o desmonte de rocha descobriu o que era potência em fragmentação, foi através das dinamites. É claro que hoje, né, as dinamites também perderam o seu espaço para os explosivos mais modernos que foram desenvolvidos depois, principalmente por causa do fator segurança, né? A dinamite ainda segue sendo aí um dos explosivos mais potentes que nós temos disponíveis hoje no mercado, mas ela ainda apresenta um preço elevado e condições, né, mais inseguras aí, ou menos seguras de utilização quando comparado com os outros explosivos que nós temos. Então, hoje nós temos explosivos aí que são tão potentes quanto as dinamites, mas são muito mais seguros de serem
aplicado. As dinamites são como base, nós já vimos isso, né, na aula sobre história dos explosivos, mas a base principal das dinamites é a nitroglicerina, e ela ainda, né, causa efeitos fisiológicos na pessoa, ela ainda causa, né, efeitos aí de saúde e ainda apresenta um risco maior de utilização, né? Então, por exemplo, as dinamites de hoje em dia, apesar de serem mais seguras do que as dinamites do passado, ela ainda tem o risco de exsudação, que é quando ela sua, quando ela libera, né, um material líquido com presença aí de nitroglicerina, e isso faz com que ela possa causar os efeitos fisiológicos aí, a saúde, tontura, dor de cabeça, né? E aumenta o seu risco aí de detonação acidental. Então, a dinamite tem o seu papel importante na história do desmonte de rocha, né? Porque ela foi o primeiro explosivo potente que nós tivemos à disposição. Infelizmente, ela ainda apresenta riscos, né, à saúde e à segurança maior do que os explosivos, né, mais modernos que nós temos hoje em dia, por isso sua utilização vem sendo diminuída, né, cada vez mais, e da mesma forma que a pólvora negra, vai ser muito raro nós encontrarmos dinamite hoje realmente para utilizarmos, né? Talvez mais raro do que a pólvora negra, já que a pólvora negra nós encontramos ainda com facilidade nos mantupins que são amplamente utilizados hoje em dia, né? Então, nós temos aí, desculpem, a dinamite aí como um explosivo que talvez seja mais raro hoje do que a pólvora negra, por causa da presença da pólvora negra no mantupim. Mas ainda existe alguns países que utilizam aí de uma forma um pouco mais massiva, um pouco mais representativa, não é o caso do Brasil, mas possa ser que em algum momento vocês tenham o privilégio de encontrar as dinamites, né? Claro que as dinamites hoje, elas são praticamente, né, todas encartuchadas, já não existe mais as geleias aí que eram aplicadas de forma derramada, né? As dinamites hoje são encartuchadas, tanto aí em cartuchos de papel, como eram no passado, ou em cartuchos aí com filmes plásticos como revestimento. As principais vantagens da dinamite são que elas são muito potentes, né? Elas têm uma excelente resistência à água e elas são mais seguras aí do que as nitroglicerinas puras, né? Nós vimos isso na aula sobre história aí dos explosivos. As desvantagens é que ela tem um custo elevado e que ela ainda não é, né, tão segura quanto os explosivos modernos que nós temos hoje em dia. Então, por isso, as dinamites também vêm perdendo espaço e estão cada vez mais escassas, e vai ser difícil nós termos a oportunidade, né, de encontrarmos, né, alguma operação hoje em dia que detone aí com dinamites. O terceiro explosivo, ou tipos de explosivo, né, da nossa lista, são os aquagéis ou os hidrogéis, que são as evoluções das lamas explosivas que nós vimos lá na nossa aula sobre história dos explosivos, né? Eles recebem esse nome aí de aquagel ou de hidrogéis por causa da grande percentagem de água que tem na sua formulação. Isso faz com que eles tenham uma excelente resistência à água, né? E é essa a marca principal dos hidrogéis, né? Juntamente com as suas características aí de viscosidade, textura, plasticidade, porque eles apresentam um aspecto emborrachado, né? Então, um dos grandes, né, menções aos hidrogéis hoje, por exemplo, é quando nós temos rocha extremamente fraturada, porque eles são mais emborrachados e têm menos tendência de entrar realmente nas fraturas. Aqui no Brasil, né, o hidrogel mais conhecido era o Rioflex da Maxam, né, que hoje nós não temos tanta presença da Maxam aqui mais no mercado brasileiro, né? Esperamos que logo ela volte, porque realmente os hidrogéis, apesar de serem um pouco mais complicado a sua fabricação, de necessidade, né, um pouco mais de recurso para fabricação, e às vezes isso pode encarecer um pouco mais, são explosivos que têm aí as suas características para rocha realmente bastante fraturadas, são explosivos muito bons, são explosivos que têm aí, né, uma composição, né, bastante adequada para rochas duras, são um explosivo bastante potente, então realmente ele tem aí o seu mérito no que se refere à empregabilidade aí nos desmontes de rocha, né?
Hoje, basicamente, a maioria dos hidrogéis eles são encartuchados, né? Eles vêm com cartucho e eles são voltados principalmente aí à indústria da construção, às pedreiras e à mineração subterrânea. Eles realmente se adequam bem aí devido à sua boa composição, a furos de pequeno diâmetro e a condições mais críticas de operação. Então, os hidrogéis eles têm uma parcela, né, maior do que as pólvoras negras, maior do que as dinamites no mercado hoje em dia, mas eles não representam realmente, né, o grande foco, a grande parte do mercado aí, que, como nós falamos, né, hoje ainda é representada pelo ANFO e pelas emoções que nós comentaremos logo a seguir. Os hidrogéis também têm nitrato de amônio, apesar de não ser a grande percentagem aí, mas também tem nitrato de amônio e são considerados explosivos à base de nitrato de amônio, né, dentro aí da sua composição. As principais vantagens dos hidrogéis são que, primeiro, ele realmente é um explosivo muito energético, né? Inclusive, ele tem potência semelhante aí às dinamites, às emulsões, né? Está aí dentro dos explosivos mais energéticos que nós temos disponível hoje no mercado. Ele talvez seja o explosivo que tem maior resistência à água, né? Devido às suas características de consistência, textura, viscosidade, né? Ele tem essa característica de consistência física emborrachada aí, né? Que faz com que ele não migre dentro das fraturas, com que ele fique realmente mais intacto aí, né? Inclusive nós podemos pegar aí parcelas aí, né? Pedaços de alguns hidrogéis e eles não caem na nossa mão, né? Realmente é um explosivo bem curioso de se ver e ele traz aí uma grande segurança, né? Quanto aí à sua utilização. Então, o risco de iniciação acidental é bem baixo para os hidrogéis. As desvantagens é como nós falamos, eles são um pouco mais difíceis de fabricar do que as emulsões, porque requerem mais componentes do que as emulsões e ainda tem um custo um pouco mais elevado devido a esses componentes extras que ele tem e a dificuldade de fabricação. É claro que em situações de rocha extremamente fraturada, de rochas duras, de necessidade de pequenos diâmetros, né? Em algumas situações especiais aí, por exemplo, minas subterrâneas que têm furos ascendentes, que tem percolação de água aí, que precisam de explosivos com maior pegajosidade. Eita, que tem uma maior pega, né? Não vou nem tentar para não sair aqui, né? Que tem uma maior pega, uma maior aderência à parede do furo. Os hidrogéis realmente ele tem a sua aplicação e ele entra aí na categoria de custo-benefício para essas situações. O quarto explosivo da nossa lista é o ANFO e ele tem um papel de destaque porque ele é o explosivo, né, mais fácil que nós temos hoje em dia de ser fabricado. Ele é composto apenas por dois componentes, que é nitrato de amônio e óleo diesel. Então, essa facilidade, né, e esses poucos componentes também fazem com que o ANFO seja aí o explosivo mais barato, né, ou economicamente viável que nós temos disponível no mercado hoje, né? A recomendação principal, algumas literaturas, isso pode variar um pouco, né? Algumas recomendações químicas aí podem variar um pouco, mas o número aí, né, da mistura, da percentagem dos seus componentes gira em torno aí do número ideal entre 94,4% de nitrato de amônio e 5,6% aí de óleo diesel. Então, esses seriam aí, né, as percentagens ideais para ter uma mistura adequada aí para a fabricação do ANFO, onde se teria maior, né, aproveitamento ou melhor performance durante a detonação, onde realmente nós teríamos aí, né, o balanço de oxigênio que nós falamos aí nas aulas passadas. O ANFO, como falamos, ele tem destaque porque ser um explosivo barato, um explosivo fácil de fabricar e um explosivo fácil de aplicar. Hoje nós temos praticamente 3 formas de aplicar o ANFO, né, ou disponíveis para aplicação. A primeira é a manual, ele geralmente vem, né, aqui em sacos de 25 quilos,
né? E ele pode ser simplesmente aberto aí e derramado dentro do furo. Nós também temos aí o carregamento pneumático do ânforo, né? Que eles permitem aí, através da força do ar e do ar comprimido, nós utilizamos, né, essa força para carregar o ânforo dentro dos furos, e isso geralmente é feito aí nas minerações subterrâneas. E por último aí nós temos também os caminhões, as unidades aí móveis, né, de aplicação de explosivo, que fazem também aí através de alga, aí através de roscas sem fim, a, né, derrubada aí, ou o derrame do ânforo dentro dos furos. Então essas são as 3 formas que nós temos para aplicação do ânforo, né, hoje em dia. A grande desvantagem do ânforo, que faz o ânforo não ser aí o principal explosivo hoje em dia do mercado, é por causa da sua baixa, né, resistência à água, né, ou praticamente nenhuma resistência à água que ele possua. Então, isso faz com que realmente em ambientes mais úmidos, em ambientes em que tem a presença de água, o ânforo ele não pode ser, né, ou não deve ser utilizado, porque ele pode perder a sua eficiência, ou em alguns casos, inclusive, ser dessensibilizado e não vir a detonar. O ânforo ele apresenta uma baixa densidade, ele apresenta uma velocidade baixa de detonação, e ele é muito empregado em rochas friáveis, em rochas brandas, em rochas realmente que não precisam, né, de grandes velocidades de detonações, mas que são aí, né, têm a vantagem ou se beneficiam de uma alta quantidade gasosa, que é o forte do ânforo, né? O ânforo é o explosivo que produz maior quantidade de gás aí que nós temos disponível no mercado. É claro que nós temos já algumas emulsões aí que fazem, realmente tem esse papel de entregar uma grande energia gasosa, mas ainda o ânforo aí é um dos explosivos mais recomendados quando se precisa de energia gasosa. Então, ele é muito utilizado em rochas brandas, é muito utilizado em grandes minerações aí em estéreo, né, em rochas que não precisam de altas fragmentações, e principalmente na parte de lançamento e afrouxamento, é um dos explosivos mais utilizados quando não se tem a presença de água, né? O ânforo ele é um explosivo extremamente seguro, ele é um explosivo que não é tão sensível à iniciação, né? De forma normal, ele não inicia aí ao detonador a espoleta, ele precisa de um reforçador para ser iniciado. O ideal é sempre que se usa ânforo, utilizar um reforçador, utilizar um booster, utilizar um encartuchado para sua iniciação, mas sob algumas condições de confinamento, em alguns diâmetros, né, ele pode ser iniciado aí com alguns cordéis ou então com algumas espoletas, mas de forma normal, né, de forma comum, derramada, sem ser aí realmente nessas condições ideais, ele geralmente precisa de um reforçador para ser iniciado. Além de ser um explosivo barato, um explosivo que tem um bom desempenho, né, em relação ao custo-benefício, ser um explosivo seguro, o explosivo ânforo nos permite fazer algumas mesclas que são bastante interessantes e nos dão aí uma certa flexibilidade, né? O ânforo ele pode ser misturado com alumínio, desculpe, e isso dá a ele um maior poder de explosão, né? Então isso dá um incremento aí ao calor da reação, um incremento à pressão de detonação, e isso faz com que o ânforo fique um pouco mais potente. Então, quando se usa ânforo, uma das possibilidades é usar os ânforos aluminizados, né, em que trará um pouco mais de potência nos ânforos. O pó de alumínio utilizado, ele tem aí, né, o seu preço elevado, né, apesar de se utilizar uma baixa quantidade, mas o alto preço do alumínio faz com que esse incremento de energia muitas vezes não seja aí compensado na relação custo-benefício, fazendo com que as emoções, né, tenham um custo-benefício em termos de energia um pouco mais atrativo, mas pela facilidade de fabricação, pela facilidade de utilização, né, ou às vezes por padrão, se costuma utilizar o ânforo aluminizado, e é uma das opções. A outra opção que nós temos é usar o ânforo pesado, que é a mistura de ânforo
com emulsões, com hidrogéis, com outros explosivos aí, né, que permitem com que dê a ele um pouco mais de resistência à água, um pouco mais de resistência aí no que se refere à permanência dentro do furo e, claro, entregando a ele um pouco mais de energia. Consideramos os anfos pesados, né, os heavy anfo em inglês, aqueles explosivos que têm uma maior percentagem de anfo com relação às emulsões, com relação aos hidrogéis. Quando nós temos o contrário, quando nós temos mais emulsão do que anfo, nós consideramos como uma emulsão blendada, porque ela foi blendada com anfo. Anfo pesado, quando tiver mais anfo do que emulsão. Emulsão blendada, quando tiver mais emulsão do que anfo. Falaremos sobre isso logo em seguida, aí, quando falamos sobre as emulsões. Por último, nós temos os anfos leves, né, que são aí a incremento de materiais mais leves no anfo, né, como palha de casca de arroz, sabugo de milho, pó de madeira, né, isopor. Essas misturas são feitas ainda hoje em dia para baixar ainda mais a densidade do anfo, que já é um dos explosivos que tem a densidade mais baixa do mercado. Isso é feito para economizar razão de carga, realmente para economizar o uso de explosivo quando realmente não se precisa aí, né, de altas densidades, né, o que se quer realmente é apenas afrouxar a rocha, lançar a rocha, rocha bastante friável, pode permitir a utilização dos anfos leves. Então, o anfo é um explosivo extremamente barato, fácil de fabricar, né? Tem a sua versatilidade aí, que pode ser, né, sofrer diversas misturas aí com outros componentes, e isso faz com que ele seja um dos explosivos mais utilizados hoje em dia. E por isso as suas vantagens são facilidade de fabricação, baixo custo, fácil aplicação e muito seguro quando se comparado com outros explosivos, né? As suas desvantagens são que ele não tem nenhuma resistência à água, ele gera uma alta quantidade de gás, né? Isso pode ser vantajoso aí quando se precisa de muita energia gasosa, mas é necessário estar atento aí ao balanço de oxigênio para que ele não venha, né, produzir gases tóxicos e realmente venha a perder a eficiência. Isso vai estar ligado, né, em duas coisas. A primeira é as proporções corretas entre, né, o óleo e entre o nitrato de amônio. Então, nós temos que seguir ali aquela recomendação de 94,4% de nitrato de amônio e 5,6% de óleo diesel. Outra coisa que vai interferir na eficiência e na geração de gases é a qualidade da mistura, né? Então, não adianta ter essas duas proporções corretas se o óleo diesel não tiver imerso e misturado ao longo aí de todo o nitrato. Então, a qualidade, a eficiência da mescla, da mistura, ela é fundamental para termos um bom desempenho. O desempenho, né, em termos de velocidade, em termos de potência, em termos de balanço de oxigênio, está diretamente ligada pela percentagem de cada elemento, dos dois elementos, e pela qualidade da mistura. Quanto mais exata for a percentagem dos elementos e quanto melhor for a mistura entre eles, né, nós teremos um anfo mais potente, mais eficiente e que realmente vai gerar uma grande quantidade de gás, né, normal na nossa detonação, sem ser gases tóxicos. Por último, aí a desvantagem do anfo que a gente tem que tratar aí ou relevar é com relação que ele geralmente necessita de reforçadores para a sua iniciação. Enquanto isso é um incremento de custo para a sua iniciação, isso faz com que ele faz parte aí, né, da sua baixa sensibilidade, que traz o elemento de segurança adicional. Então, apesar que o uso de reforçador pode ser uma desvantagem, isso representa a sua vantagem de ser um explosivo extremamente seguro. Então, o anfo ele é muito recomendado hoje em dia, ele é bastante usado principalmente para rochas friáveis, para afrouxamento, né, para rochas que não precisam de grandes fragmentações, de um explosivo barato, fácil de fabricar, e seu uso é limitado, né, principalmente aí por causa da água, por causa da umidade, onde o anfo não tem aí, né, resistência nenhuma.
Sem sombra de dúvida, o explosivo que mais se destaca na nossa lista são as emoções, né? As emoções têm um grande destaque hoje porque talvez seja aí considerado o explosivo mais evoluído que nós temos hoje. Nos últimos anos, né, e até hoje, a maioria dos fabricantes aí tem se dedicado a aperfeiçoar as emoções e os seus derivados aí, porque é um explosivo, né, relativamente fácil de fabricar, ele entrega uma boa relação custo-benefício, né, tem emoções que são muito potentes e a sua facilidade de fabricação e o seu baixo custo faz com que realmente essa relação de custo-benefício seja bastante atrativa. Então, hoje, sem sombra de dúvida, é o principal explosivo que nós temos aí no desmonte rocha, principalmente no que se refere aí à detonação de rochas duras, né? Então, enquanto o anfo representa aí, né, o principal explosivo para rochas brandas em situações secas, né, as emoções representam os principais explosivos aí para rochas que precisam de um pouco mais de energia, e são geralmente as emoções que substituem os anfos aí nas rochas brandas quando existe a presença de água. Então, provavelmente é o explosivo mais utilizado que nós temos hoje em dia aí, são as emoções. O termo emoção se refere aí à mistura de dois líquidos immiscíveis, ou seja, substâncias que não se misturam, né? A emoção, né, no caso explosiva, ela é do tipo água em óleo, onde nós temos aí a matriz aí de óleo, onde a água ela é dispersa aí, ou a fase aquosa aí é dispersa aí dentro de uma solução oleosa. Para maximizar aí o rendimento energético, para baratear, né, realmente o custo, a fase aquosa aí, a fase matriz aí, né, oxidante, na verdade, a fase oxidante, né, da solução aí, ou das emoções, ela é praticamente uma solução de água, né, e nitrato de amônio aí, que dá o componente oxidante e o componente energético necessário para as emoções. Cada ingrediente das emoções é considerado um material não explosivo, e isso traz uma grande vantagem das emoções, né? Principalmente quando nós nos referimos às emoções bombeadas. É porque a emoção matriz ela não é considerada um explosivo, então ela tem menos restrições de venda, ela tem menos restrições de transporte, menos restrições de armazenamento, e ela só se transforma em explosivo durante o seu bombeamento e aplicação no furo. É claro que nós temos as emoções encartuchadas e algumas emoções que já saem prontas do fabricante com um explosivo, mas a emoção tem essa característica aí de ter essa percentagem, né, ou essa possibilidade de ser tratado como oxidante e de ser fabricada somente no momento aí em que nós vamos fazer o nosso carregamento dentro do furo. As emoções têm como vantagem aí, primeiro, que geralmente elas são mais baratas que os hidrogéis, porque elas têm menos componentes, são mais fáceis de fabricar, né? E entregam aí uma relação de energia e velocidade muito semelhante aos hidrogéis. Ela tem uma excelente resistência à água, né? A maioria das emoções ela pode resistir na presença de água, inclusive água dinâmica, né, por um período bastante razoável de tempo. Ela tem um excelente fator de segurança, né, a sua sensibilidade também é relativamente alta. Existem diversos tipos de emoções, né, e as emoções podem ter aquelas que são tão insensíveis, né, ao ponto de necessidade de reforçadores para sua iniciação, ou elas podem ser produzidas um pouco mais sensíveis para serem utilizadas aí diretamente com detonadores. Isso vai do tipo de emoção e da sua empregabilidade. Então, o fator de segurança das emoções pode ser bastante alto, né, um dos mais altos, dependendo aí da sua fabricação e da sua utilização. A emoção é um dos explosivos mais versáteis que nós temos hoje em dia. Ela permite várias formulações, ela permite várias fabricações aí distintas, e isso traz como grande vantagem aí, porque ela talvez aí, né, o explosivo que permita a gente fazer mais variações, né, nas operações
né, que nós podemos ter. As grandes desvantagens, né, ou as duas desvantagens que tem a emoção primeiro, que ela é mais cara do que o ANFO, né, porque o ANFO é mais simples, tem menos componentes de fabricação, e os elementos que compõem o ANFO, o óleo e o nitrato de amônio, são os dois elementos, né, talvez tirando a água, é claro, mas os dois componentes mais baratos que nós temos aí na utilização para a fabricação dos explosivos. E outra grande desvantagem é que as emulsões, por terem um percentual de água dentro da sua composição, elas entregam menos energia gasosa do que o ANFO puro, né? Para isso, existe uma série de combinações de emulsão, geralmente as emulsões blendadas, onde se adiciona o próprio ANFO. Existem emulsões especiais que são desenvolvidas para entregar, né, realmente uma quantidade de gás ou uma energia total mais expressiva. Mas a emulsão padrão, a emulsão normal, ela sim tem uma energia gasosa mais baixa do que o ANFO. Então, nos casos em que se precisa de energia gasosa, como nos desmontes de afrouxamento, desmontes realmente de lançamento, desmontes de rochas mais brandas, mais friáveis, né? No caso de comparando o ANFO com a emulsão padrão, o ANFO pode ter um desempenho mais expressivo devido à sua alta energia gasosa presente. Assim como os hidrogéis, né, as emulsões podem vir já encartuchadas, né? Nesse caso, eles já são explosivo final e já é considerada explosivo e não tem a consideração de oxidante como as emulsões bombeadas. Geralmente, elas vêm em filmes plásticos, nas diversas configurações possíveis, né? E realmente ela tem uma excelente resistência à água, uma excelente aplicabilidade e hoje é o principal explosivo aí que nós podemos dizer que se utiliza de forma encartuchada, né? O grande consumo de encartuchado hoje no mundo inteiro está voltado para as emulsões. Apesar dos hidrogéis terem o seu papel fundamental, as emulsões sendo mais barata, mais fácil a sua fabricação, né, tornam ela aí mais atrativa em termos de custo-benefício frente aos hidrogéis na maioria das situações. As principais vantagens das emulsões encartuchadas são que ela tem um excelente fator de segurança, ela tem alta velocidade, alta energia de detonação, uma excelente resistência à água, né? E elas podem ser utilizadas como reforçadores. Geralmente as emulsões encartuchadas, ela vem com densidades mais altas e entregam energias mais altas do que as próprias emulsões bombeadas. Então, geralmente elas são utilizadas aí como reforçadores aí substituindo os boosters. As emulsões encartuchadas, elas têm um papel fundamental, né, no que se refere à aplicação do desmonte de rocha, principalmente em operações manuais, né, em operações pequenas em que o carregamento é feito de forma manual, né, em desmontes secundários, em desmontes especiais, né, como no caso dos pré-cortes aí, em desmontes de blocos, em desmontes, né, que precisam aí de um carregamento um pouco mais controlado, termina-se utilizando as emulsões encartuchadas. As desvantagens que tem aí das emulsões encartuchadas é que ela é mais cara do que o ANFO, né? E que realmente ela vem aí dentro dessas embalagens, vem encartuchada, né? Como o próprio nome já diz, e isso faz com que ela fique desacoplada em alguns furos, né? Para poder evitar o desacoplamento, ou quando necessário, né? Que realmente a emulsão ela fique mais acoplada, quando se precisa de mais explosivo, tente-se a rasgar o plástico e utilizar aí a emulsão ela aberta aí para que ela seja um pouco comprimida dentro do furo e que ela preencha o furo por inteiro. Outra forma de nós aplicarmos as emulsões, que talvez seja aí, né, a forma mais que tem maior consumo hoje, onde se aplica maior quantidade de emulsão, principalmente nas grandes operações, são as emulsões bombeadas, né? Que são as emulsões que trazem aí dois papéis fundamentais, ou duas características fundamentais. A primeira é que ele é considerado oxidante, né? Isso é uma grande vantagem em termos legais, em termos de custo, em termos de armazenamento, em termos de documentação para sua utilização. Então, as emulsões são consideradas oxidantes, né? Até o momento delas serem aplicadas aí ou bombeadas dentro do furo, porque elas recebem um componente sensibilizante apenas no momento do seu bombeamento e apenas nesse momento ela passa a ser aí
considerada um explosivo, porque a partir desse momento ela está sensibilizada para a detonação. A maioria das emoções precisa aí de 15 a 30 minutos para ter uma sensibilização completa, e isso aí tem um aspecto aí, né, operacional, um aspecto aí durante o carregamento importante que precisa ser observado. O segundo grande ponto da emoção bombeada são as altas taxas de produtividade e de produção que elas entregam, né? Então, podemos ter aí uma aplicação massiva de emoção aí, de centenas de quilos de emoção aí de explosivo por minuto, e isso faz com que em grandes operacionais seja uma grande vantagem, né, em termos de agilidade de operação, necessidade de menos pessoas de operação, expor menos pessoas ao risco. Então, isso realmente é um ponto forte das emoções aí bombeadas. As suas principais vantagens são que geralmente ela tem, principalmente a emulsão padrão, tem um menor custo que os hidrogéis, tem um excelente fator de segurança, né? Até pelo fato dela não ser considerada explosiva até o momento dela ser bombeada. Ela tem alta velocidade de detonação e alta energia, né? Ou liberação de energia durante a sua detonação, e ela geralmente tem uma excelente resistência à água. Então, emulsões de qualidade aí podem durar até semanas aí ou meses na presença de água. Então, realmente, as emulsões aí são explosivos bastante completos, e é por isso que são os explosivos mais utilizados que nós temos hoje em dia. As desvantagens das emulsões são que ela tem ela é mais fluida, então ela pode ser mais facilmente contaminada, né, e pode migrar nas fraturas quando comparado aí com os hidrogéis, né? Outro ponto aí que geralmente ela tem uma menor vida útil do que os hidrogéis. Essas seriam as duas grandes, né, desvantagens da emulsão bombeada, principalmente frente ao hidrogel. Outra desvantagem aí, né, dos produtos bombeados, né, sejam emulsões, sejam hidrogéis, né, são que eles são finalizados, como nós falamos, sensibilizados na hora da aplicação. Então, isso faz com que seja necessário um controle de qualidade maior durante a operação. Então, isso traz aí essa necessidade de controle de qualidade, traz a necessidade de uma maior atenção durante a operação, precisa aí de uma operação com padrões aí de qualidades mais elevados para garantir que a emulsão ela realmente esteja dentro dos padrões, esteja aí dentro da performance necessária, né? Que é desvantagem quando nós comparamos com as emulsões encartuchadas, que ela já vem pronta para a utilização, que ela não precisa desse controle de qualidade de forma tão direta ou de forma tão presente quanto as emulsões bombeadas. Como nós falamos alguns minutos atrás, né, nós também temos emulsões blendadas, né? As emulsões blendadas são a mistura entre emulsão e anfo, né? Ou nitrato de amônio e óleo diesel. As emulsões blendadas são consideradas quando se tem uma maior percentagem de emulsão. Então, quando temos uma maior quantidade de emulsão do que de nitrato ou do que de anfo, nós temos emulsões blendadas. Quando nós temos mais anfo do que emulsões, nós temos os anfos pesados aí. Geralmente, a configuração padrão é ter aí uns 70% de emulsão e um 30% de anfo. Mas é claro que blends 60-40 são utilizados, 80-20, 90-10, os diversos blends são utilizados, mas o mais utilizado é o blend 70-10. A grande vantagem aí, realmente, das emulsões blendadas é o maior ou melhor equilíbrio energético, né? Ou seja, a energia total. O anfo aí traz emulsão, né? Um aporte de energia gasosa que faz com que as emulsões blendadas tenham sua energia total, né, maior do que os outros explosivos. Então, geralmente, as emulsões blendadas, comparado aos explosivos tradicionais, né, os hidrogéis tradicionais, as emulsões tradicionais, ao anfo tradicional, geralmente tem uma energia total, uma energia de impacto e uma energia gasosa, que somadas as duas dão uma energia total melhor e maior do que os explosivos convencionais. É claro que existem outros explosivos mais energéticos que têm aditivos para isso, mas quando comparado com os explosivos padrões, a emulsão blendada aí dentro dos blends corretos, dentro dos padrões de qualidades corretos, costuma entregar uma energia
total maior do que os demais explosivos. Ela tem aí um excelente, né, fator de segurança, assim como a emulsão e o ANFO em si, e ela apresenta uma boa resistência à água, porque geralmente a emulsão em si, ela protege, né, os grãos aí do ANFO, os grãos do nitrato de amônio. É claro que, como eles estão presentes e existe menos emulsão, ela tem menor resistência quando comparada com a emulsão pura, e ela não permite aí tempos de latência, né, tempos de permanência dentro do furo tão grandes, principalmente quando se tem presença da água dinâmica, porque a água dinâmica costuma ir lavando aí e ir expondo aí realmente os grãos de nitrato e dissolvendo esses grãos. As desvantagens das emulsões blendadas é que eles necessitam de equipamentos, de caminhões adequados para isso, são caminhões especiais e aí são um pouco mais caros aí, né, e um pouco mais de recurso, precisando de uma mão de obra um pouco mais especializada, assim como precisa aí realmente de um controle de qualidade mais assertivo, de calibrações mais assertivas dos equipamentos, para que os blends aí estejam dentro da proporção adequada. Como nós falamos, né, a grande evolução dos explosivos nos últimos anos tem se focado principalmente nas emulsões, né? Então, hoje nós temos diversos tipos de emulsões que cobrem os diversos cenários possíveis, não as necessidades específicas aí. Os mais comuns aí são a produção de emulsões cada vez mais energéticas, né, com blends especiais aí, componentes especiais que dão aí uma energia, né, de choque, uma energia total às emulsões, principalmente para rocha dura, né, mais expressiva. Nós temos também, assim como o ANFO alumizado, nós temos as emulsões aluminizadas, em que se coloca, né, o pó do alumínio aí dentro das emulsões para aumentar o calor da reação e a pressão gerada na hora da detonação. Nós também temos as emulsões leves, né, em que se faz misturas aí, ou assim, acrescenta componentes leves, que faz, inclusive, com que a emulsão seja mais leve do que o ANFO, né? Ela é utilizada aí em desmontes, principalmente em desmontes controlados, ou para fazer uma economia aí frente às emulsões tradicionais, quando se necessita de baixas razões de carga para desmontes de afrouxamento na presença de água, desmontes de rocha friável aí para substituir o ANFO. Por último, hoje nós temos uma série de outros explosivos aí que são utilizados em situações bastante específicas, né? Aqui nós trazemos 4 tipos que são, né, apenas para conhecimento geral e possa ser que em alguma situação possa ser necessário para esses explosivos, né? Primeiro, são os explosivos para rochas reativas, né? Então, geralmente existe aí, né, a possibilidade de existir uma reação entre os sulfetos presentes na rocha, né, e outros componentes com o nitrato de amônio. Então, explosivos com nitrato de amônio podem causar aí, né, elevação de temperatura, podem estar aí em decomposição química e, inclusive, em alguns casos, pode, inclusive, né, ter uma deflagração ou uma detonação acidental. Então, é necessário, em rochas que tenham sulfetos, em rochas que sejam reativas, se tem um teste de reatividade que se faz, né, e para determinar se a rocha é reativa ou não ao nitrato de amônio, e nesses casos em que se identifica que a rocha é realmente reativa, se recomenda a utilização de explosivos específicos para rochas reativas. Geralmente são hidrogéis ou emulsões especiais, né, cujo componente, né, os componentes dão aí características que permitem com que ela seja utilizada em rochas reativas. Da mesma forma, nós temos rochas quentes, que são rochas que têm normalmente a temperatura elevada, acima de 50 graus Celsius, e para isso precisam de explosivos que aceitem, né, ou suportem maiores temperaturas. Então, existem também explosivos fabricados exclusivamente para rochas quentes. Depois nós temos aí os ambientes com atmosfera explosiva, geralmente minerações aí
né, subterrânea, que tem presença de gases, minerações de carvão, que tem presença de metano, que podem aí realmente, né, vir até uma atmosfera que na presença de calor, que na presença de uma detonação pode vir explodir, né? Então é necessário ter explosivos especiais. Geralmente esses explosivos são conhecidos como explosivos, né, de segurança ou explosivos permissíveis, ou pelo nome mais comum aí, explosivos para atmosfera explosiva. São explosivos aí que não vão gerar altos calor, não vão gerar chama durante a detonação e assim não vão acionar gases que estejam ou possam estar presentes, né, no momento da detonação. Depois nós temos o caso aí dos desmontes esculturais, os desmontes de contorno, os desmontes de recorte, que precisam aí realmente, né, fazer um desmonte, como diz o nome, escultural, para que possa ter aí nenhum dano ao maciço remanescente e possa ser feito um corte aí o mais perfeito possível na rocha. E para isso existe uma série de produtos especiais, né, que visam atender aí essa necessidade. Então esses são os principais produtos especiais que nós podemos ter. É claro que existem situações específicas, existem produtos para furos profundos, furos acima de 50 metros, podem precisar aí de emulsões de explosivos especiais, né? Furos para pesquisa aí, desmontes direcionais aí, como é o caso de petróleo, desmonte subaquático. Então, características especiais podem demandar explosivos especiais e a maioria dos fabricantes aí, ou os principais fabricantes, vão ter aí alguma solução, né, algum explosivo que seja mais adequado. Geralmente, né, esses explosivos são variação das emulsões e a variação dos hidrogéis, né, para atender essas especificações. Então, aqui nós terminamos a aula de hoje, né, trazendo as vantagens desses outros explosivos, que é justamente, né, se adequarem a situações específicas, eles têm um melhor desempenho nessas situações e garantem uma maior, né, segurança nessas situações e que eles se adequam aí às diversas configurações, né, de produto disponível. As desvantagens é que geralmente eles têm aplicação pontual e isso faz com que eles sejam mais caros do que os explosivos comuns, até por causa da complexidade, né, de fabricação e também pelo menor uso. E, por último, a dificuldade de aquisição, porque realmente os fabricantes não tendem a ter, né, esse explosivo aí, vamos dizer, na prateleira, né? Nós realmente precisamos encomendar aí que esses produtos sejam feitos de forma especial para as nossas operações. Aqui nós terminamos a aula de hoje, né? Uma aula pode ser muito extensa, né? Inclusive, no nosso curso completo, nós temos uma aula exclusiva sobre ANFO, nós temos uma aula exclusiva sobre emulsão. Às vezes, nós dividimos essas aulas em 2 aulas, porque realmente é um assunto muito extenso, né? Cada explosivo desse tem uma série de características, uma série de particularidades, a sua aplicação, né, precisa de algumas características especiais. Infelizmente, né, no nosso mini curso aqui, na nossa aula de hoje, a gente não consegue abranger todas essas características. O nosso objetivo era apresentar esses explosivos, apresentar os principais explosivos que nós temos hoje no mercado, os 2 principais que são responsáveis aí pela grande massa de desmonte de rocha aí, é o ANFO e suas variações e as emulsões e suas variações. Seguido logo dos hidrogéis aí em terceiro, né, em terceiro lugar, ou como complemento aí com um parceiro desses 2 aí, que representam realmente as grandes, né, o grande consumo de explosivo hoje em dia. Como falamos, quando falamos de evolução, hoje praticamente as emulsões são o explosivo mais evoluído que nós temos disponível hoje no mercado e as suas diversas variações. E os fabricantes têm tendido aí, né, a continuar estudando ou continuar evoluindo as emulsões em si, porque realmente ela tem apresentado um custo-benefício e uma versatilidade muito grande. Existem outros explosivos, né? Alguns fabricantes têm tentado desenvolver outros explosivos aí, mas nenhum deles, né, podemos dizer que emplacou ainda no mercado, foram feitos apenas alguns testes, então nós não consideramos nem que eles são utilizados na prática hoje em dia, porque o consumo ainda é muito
baixo frente a esses outros explosivos. Pois é isso, pessoal, nós terminamos a aula de hoje aqui, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer realmente comentário que vocês queiram fazer, né? Aqueles que quiserem conhecer um pouco mais ou um pouco mais de detalhe, nós sempre deixamos aqui o nosso site da Blast Treinamento, onde tem os nossos cursos, né, que são mais completos, e nós entregamos lá mais informações. É isso aí, pessoal. Nós tem aqui o nosso Zap, tem aqui o nosso e-mail da Blast Treinamento. Nós respondemos todas as perguntas, todas as dúvidas que nos mandam. Nós tentamos responder com a maior agilidade possível, com a maior precisão possível, e realmente nós estamos disponíveis a auxiliar qualquer um que precise da nossa ajuda. Então, por favor, fiquem à vontade e sintam-se livres em nos contactar. Nós estamos aqui para ajudar e, como falamos no início desse mini curso, o objetivo dessas aulas realmente é divulgar, né, o conhecimento aí do desmonte de rocha, para que ele seja mais conhecido, para que a área seja mais conhecida e para que mais pessoas se interessem realmente, né, em atuar nessa área e se capacitem para isso. É isso aí, pessoal. Um abraço e encontro vocês na próxima aula. Até mais.